Boa noite a todos, né? Aula de mecânica dos solos, né? Estamos na unidade 1, origem e propriedade dos solos. Estamos aqui no... Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver a granulometria, o índice de plasticidade, limite de liquidez do solo, né? E limite de plasticidade, né? Tem um limite e tem um índice também. Então, nós vamos ver esses conceitos. A granulometria, como parece ser meio óbvio, né? O que ela representa é a gente definir, encontrar, determinar a distribuição das dimensões dos grãos do solo, né? Porque isso é importante para a gente caracterizar as propriedades, as características de resistência do solo na hora que a gente especifica para uma fundação. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com umas definições aqui, né? Que não estão na apostila, né? Mas para a gente entender. O que é o solo para o engenheiro civil? O solo para o engenheiro civil, pessoal, solos são um aglomerado de partículas provenientes da decomposição da rocha, né? Aí quem fez geologia e mineralogia vai entender a decomposição da rocha. O solo ele vem da decomposição da rocha, que levou, pessoal, o engenheiro levou milhões de anos. Fala do William. Quer falar alguma coisa? Não estamos ouvindo. Não. Ah. E essa informação é importante para a gente, né? O solo, a origem do solo é pela decomposição das rochas, principalmente pelo intemperismo, pela ação biológica, por ação física e química, né? Então, a rocha ela é decomposta, né? As rochas, a gente lembra, ela pode ter origem extrusiva, que é ela se forma no solo, na atmosfera, ou intrusiva, né? No interior da Terra, né? E daí nós temos, né? Por exemplo, os maiores exemplos de uma rocha extrusiva é o basalto e de uma rocha intrusiva é o granito, né? E daí essas rochas, com milhões de anos, pelo intemperismo, principalmente, elas vão se decompondo e vão se transformar em um solo. Vão se transformar em um aglomerado de partículas provenientes de decomposição da rocha. Então, para o engenheiro civil, os solos podem ser escavados com facilidade, sem o emprego de explosivos, e que são utilizados como material de construção, né? Eles podem ser usados como material de construção ou de suporte para as nossas estruturas, né? Ou material de construção ou de suporte. Então, aqui é a visão do engenheiro, né? E como o agrônomo na agricultura, ele enxerga o solo, é uma camada de terra tratável que suporta as raízes das plantas, né? Ele vê focado nele. Na geologia, é somente a capa superficial sobrejacente à rocha, né? Ele fala que ele tem a rocha sã, lá no subsolo,
Daí tem as transições aqui, como nós, não vou desenhar porque está na foto, né? Você vê a parte orgânica aqui, ó, né? Aqui você tem, ele já está maduro, é um solo maduro. O solo é maduro quando ele não tem mais rochas, fragmentos de rocha. Toda a rocha já se sofreu a degradação e virou solo. E aqui você tem, nessa fase aqui, nesse horizonte aqui, você tem ainda algum pedaço de rocha, né, em processo de decomposição. Aí temos aí, escavando, né? E aí, ó, outra coisa que eu vou dizer para vocês, ó, o solo em contato prolongado com a água perde totalmente a sua resistência. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma grande influência da água no solo para as obras, né, da construção civil. Entender, eu volto a falar para vocês, eu já disse, entender como o solo e a água interagem e alteram as propriedades do solo é extremamente. A mecânica dos solos fica até mais fácil, né? A partir do momento que você entende esse comportamento da água e o solo, né? Aí você entende o comportamento do solo e a gente pode desenvolver as nossas atividades mais tranquilamente. Parecido. Aqui, ó, pessoal, o solo em suas condições naturais e como material, por exemplo. Aqui seria como material de construção, areia, né? Mas tem diversas condições. Aqui é a sua situação material, coisas óbvias que você já... Suporte de estruturas, né? Na sua condição natural, ó, na sua condição natural, ele é usado como elemento de suporte de uma estrutura ou como uma própria estrutura, né? Num talude, numa barragem, né? O solo é a própria estrutura, né? O solo, e aqui ele é um suporte, isso que eu gosto, né? Não é, nós vamos ver em fundações, concreto armado, uma série de disciplinas, mas vocês têm que entender, você tem uma bela de uma edificação, né? Aquela lá, edificação nos Emirados Árabes, lá, a mais alta do mundo, quem está segurando mesmo a construção é o solo. É lógico, suas estruturas, né? Elas suportam os esforços que estão atuando. Além de suportar os esforços, elas também conseguem encaminhar esses esforços para as fundações, e as fundações remetem esses esforços para o solo. Tá? Isso que a gente tem que sempre ter em mente, né, pessoal? Ó, como material de construção, ó, pode ser usado principalmente na construção de aterros para finalidades diversas, como subbase, base de pavimentos, né? Ou seja, nós vamos fazer um ensaio aqui de compactação, né? Que aqui, o que está fazendo? A compactação do solo, né? Eu já falei, eles passam o caminhão pipa, molhando no teor de umidade ideal, que nós vamos aprender a calcular, o solo, e daí vem o rolo compactador, ou esse rolo aqui também, né? O rolo compactador fazendo a compactação ideal do solo. Volto a lembrar que a compactação, na hora que você faz a compactação do solo, você está eliminando o ar, você não tira a umidade, você está eliminando os vazios, o ar que está dentro dos grãos. Aqui, um exemplo só, né? Condição natural.
fundação, né? Solo estrutural. O que é o corte e uma vala? Você só faz na hora que você faz um corte no terreno, um talude, ele já está lá na sua situação estrutural e na condição natural. Pode plantar uma grama, fazer uma drenagem e assim por diante. Vamos lá. E como material de construção, diversos aqui, né? Barragens, estradas, subbases e base de estradas e assim por diante. Foi o fim da relação de 2 anos, mas não parou por aí. Vera foi expulsa da casa com Deus, ameaçada. Jorge teria chamado outras. Aqui, ó. Aqui ele tá falando aqui a formação do solo, né? Que você tem o seguinte, você faz uma escavação, né? Você vê que na superfície tem uma ocorrência, né? E aqui embaixo tem, ó, fragmentos, né? Matacões, que são pedaços de rocha maior, cascalhos, seixos rolados e outros fragmentos grosseiros, né? Que podem afetar, ó, maiores que 2 milímetros de diâmetro, que podem afetar o comportamento do solo, né? Essa é a nossa questão. Aqui, deixa eu... Né? E assim por diante. Assim, ao investigar, né? Assim, ao investigar, um terreno, né? Deve ser bastante cuidadosa essa investigação em função da heterogeneidade dos materiais, né? Você vê aqui, olha, aqui é um material, por isso que faz a sondagem, a percussão, né? Você vai fazer, faz a cravação e vai coletando as informações tanto de nível d'água, né? Coleta amostras, né? Que depois faz uma análise e leva, e assim se obtém a profundidade da fundação que vai ser necessária para uma eventual edificação, né? Então aqui estão os cortes, os horizontes aqui também, né? Aqui nós podemos mostrar aqui, ó, essa edificação aqui, ó, está num lugar, ó. Aqui é a rocha sã, né? Aqui tem uma rocha fraturada, né? Aqui tem um solo residual jovem, ou saprólito, né? Ou saprolito, né? Tanto faz. O que é isso, ó? O que é o solo jovem? O solo jovem é quando ele tem ainda matacões, ele tem pedaços de rocha que não foram decompostas ainda, né? Pela ação das intempéries. Então, tem, na hora que você vai fazer uma cravação de uma estaca, por exemplo, tem que fazer uma sondagem adequada. E aqui em cima ele fala que é um solo residual maduro. É o solo que perdeu toda a estrutura original da rocha mãe, tornou-se homogêneo. Então aqui já é só aquele solo mesmo, né, de fácil escavação, sem a presença de rochas, né, que não foram decompostas ainda. Então, por isso que você já começa a formar na sua B. Por que eu preciso, então, fazer uma sondagem? Né? Porque eu preciso, porque você precisa investigar em cima da onde você vai estar colocando uma edificação, né? Entendido isso? Pegou a responsa aí? Hein, Celio? Pegou a responsa? Você precisa entender, em cima do que você está fazendo a sua obra, né? Porque, de repente, você tem material ali que ele tem
Ele sofre intemperismo muito mais fácil do que aquele que está acima, né? E aí podemos ter algum problema. Então, ter esse entendimento, essa compreensão, através de uma sondagem, engenheiro, é de suma importância. Tá? Isso é da aula passada, né? Aqui, eu vou dar esse exemplo aqui. Ó. Isso é daqui um exercício da aula passada. Daí ele fala assim, vamos analisar. Ó. Uma encosta íngreme é formada pela intercalação de arenitos e folheiros, né? Dois tipos de minerais, né? Cujos solos residuais característicos, né, fornecem, né, solos arenosos, né, e argilosos, né, respectivamente, né? O arenito, lógico, tá, o próprio arenito ele vai fazer o quê? Quando tem origem em arenito, ele vai formar solos arenosos. E os folheiros, né, eles vão formar solos argilosos, respectivamente. Haverá necessidade de corte dessa encosta para a construção de uma estrada. Né? Só desenhando aí para a gente ter um... Ó. Então, você está lá, ó, vai fazer uma estrada lá, você vai ter que fazer um corte aqui, ó, para fazer a estrada aqui. Né? Vai remover aquilo lá. Foi tudo ali. Vou desenhar assim. Então, vai ter que remover esse trecho aqui, ó, por escavação. Só que ele percebeu que aqui está intercalado, ó, que nem aquelas fotos que nós vimos. Arenito e folhelho. Depois arenito e folhelho. Aí vai. Né? Ele percebeu, ó, pelo que eu estou entendendo, ó, intercalação de arenitos e folhelhos, solos residuais característicos, né? O que ele fala? O que ele está querendo dizer? Solo residual, pessoal. O que ele fala que é solo residual é que aquele solo, aqueles grãos de solo foram formados por rochas que estavam ali. Então, o solo residual, ele é formado por rochas residuais. Não é rochas que vieram carregadas por rio, por ação da gravidade. Aí não é rocha residual. Né? Aí a gente entra no coluvial, aluvial, que nós vimos lá em mineralogia, né? Em geologia. Então, o solo residual é aquele solo que originou devido à rocha que estava lá. Tá? Então, vai formar solo arenoso e argiloso, respectivamente. Haverá necessidade de corte para fazer uma estrada. Existe grande preocupação, né? Existe grande preocupação com as consequências geotécnicas, sabendo que, com o tempo, os folhelhos vão sendo intemperizados mais rapidamente que os arenitos. Né? Então, está sendo mais intemperizado, mais, quer dizer, ele vai, o folhelho ele vai virar solo muito antes do que os arenitos, porque eles são mais sensíveis à intemperização. Então, escolha a alternativa correta, valendo 200 pontos aí. Tem alguém querendo entrar? Não. Ambas as rochas são geotecnicamente competentes. Pode haver queda de blocos de arenito.
Os folhelhos promovem solos residuais de baixa permeabilidade, o que evitaria a erosão da encosta pela ação da água. Arenitos são ótimas rochas drenantes e a estabilidade da encosta estaria assegurada pela coesão da areia, pessoal. Vocês não aprenderam coesão ainda, né? Do solo. Mas a areia tem coesão? Você faz um monte de areia, ela fica no lugar certinho ou ela escorre? Escorre. Ela escorre. Entendeu? Então, a areia... Então, essa já é mentira, porque a areia não tem coesão. Tem baixíssima coesão. Nós vamos ver que a gente até coloca no gráfico coesão zero da areia. Arenitos alteram-se mais rapidamente que os folheiros. Ele está falando os folheiros vão sendo intemperizados mais rapidamente, então é mentira. Então, essa daqui não é. Então, essa daqui não é. E essa daqui não é. Eu estou achando que é C, professor, ou não? Eu estou errado. Então. Eu acho que é A, professor. Eu acho que é a B. Eu acho que é a A. Quem falou B? Eu acredito que seja B também. Pelo seguinte, os folheiros, a hora que a água penetrar a areia e chegar na camada de folheiros, a areia vai ser carregada naquele ponto. Né? Então, acho que não pode ser a C, pela permeabilidade dos folheiros. E as duas rochas não podem ser competentes, né? Por causa da penetração de água na areia. Certo. Quem falou foi o? Eu também acredito que seja B, justamente Então, quem falou é o último aí? Eu, Duílio. O Duílio, tá. Quem mais acha que é A? Quem acha que é A? Deixa eu pegar meu caderno de anotação dos pontos. Está vendo? Olha. Então, eu vou ter que dar passada inteira. Então, eu vou ter que dar para a sala inteira 200 pontos. Todo mundo está achando que é B? Acho, né, que é não. Eu acredito que seja B. Então, vamos lá. Hoje é dia 2, né? Eu acho que é a A. 2 de Letra A. setembro. Pontos. Então, quem acha que é A foi quem? Tiago, Aguilera. Rogério. Anderson. Letra A. Quem acha que é a B? Duílio. Duílio, só Diogo. Duílio? Tereza. Diogo. Samuel. Rogério. Diogo. Samuel. E Kilson. Rogélio, né? E Kilson. Kilson. Sim. Quem acha que é a C? Eu, Célio. Sério. Leonardo acha que é a B. Manuel, B também. Anderson, A. Anderson A. Leonardo Teodoro B. Ó, Leonardo e quem foi mais o último do B? Tiago A. Tiago A. Manuel, B. Lauane A. A. Resposta B. Então, vamos à explicação, né? O intemperismo atua de forma diferencial nos arenitos e folheiros. Se bem que eu gostei muito da forma que o Duílio raciocinou. Ele resolveu a parada logo. Então, essa é
a resposta oficial da Croton, né? Da Anhanguera. Ou então ele fala o quê? O intemperismo atua de forma diferencial, então é diferente, né? Nos dois. Nos arenitos e folheiros. Essa ação é potencializada devido à formação de zona de fraqueza entre as duas rochas, né? Então ele fala que como eles têm uma intemperização diferenciada, vai ter uma zona de fraqueza entre as duas rochas. Com o tempo, os folheiros vão sendo intemperizados mais rapidamente que os arenitos, havendo um recuo do perfil da encosta, né? Falou que vai ser intemperizado, né? Então ele fala que haverá um recuo, né? No intemperismo, você tem uma redução de volume, né? Então está falando que vai ter um recuo do perfil. As camadas de arenito se mantêm, todavia, perde a estabilidade, né? Devido à remoção das camadas de folheiro sobrejacente e subjacente. Somado a esse fator está o relevo íngreme favorecendo a problemas de estabilidade, né? Ele está falando que vai, né, acontecer um tipo de uma escadinha assim, e esses pedaços de arenito vai começar a sofrer colapso. Mas vamos ver a resposta que deu o Duílio. Ele falou assim, ó, que eu achei interessante, né? Você vê que os folheiros promovem solos residuais. Primeiro, ele falou que o folheiro é argiloso, né? E o arenito é o arenoso. Eles promovem solos residuais de baixa permeabilidade, o que evitaria a erosão da encosta pela ação da água, o que não é verdade, né? O que não é uma baixa permeabilidade, o argiloso. E aqui ele falou, se ambos, e nem o arenito também não é impermeável de baixo. A areia, a gente sabe que tem uma alta permeabilidade, né? Então, ambas as rochas não são geotécnica competente. Então, se você tem essa questão do problema do arenito e do folheiro, então pode haver queda dos blocos de arenito, né? E o que é reforçado na hora que ele fala, como a gente sabe que o intemperismo ele sofre um recuo, né? Esses blocos tem gente querendo entrar, saindo, não entrou e saiu. Então, o Duílio, né? O Duílio, a Tereza, o Diogo, o Samuel, o Rogério, o Kilson, o Leonardo, o Manuel ganharam 200 pontos. Alguém, eu não falei, estava nesse grupo? A Tereza retornou, eu não lembro da resposta da Tereza. A Tereza era a AB, tá certo, está anotado aqui, ó. Então a Tereza também ganhou 200 pontos. Então vamos dar o nosso seguimento aqui. Isso daqui nós já vimos lá em geologia, então vamos para frente. Aqui a gente começou a entrar na aula de hoje. Olha, que a gente começa já a discutir, que nós começamos já a analisar, olha, o tamanho, nós vamos ver hoje a granulometria, né? Minha lousa digital tá. Nós vamos ver e estudar hoje, ó. Deu um pau na minha lousa digital. Ó, vamos ver a granulometria. Granulometria.
Tá duro de enxergar aqui, mas eu não estou conseguindo ver onde está o... Aqui, achei. Ó, hoje é a granulometria. Granulometria. Nós vamos pegar uma amostra de solo e determinar qual fração de cada tamanho de grão contém aquele solo. E aí nós vamos entender e compreender mais as características, propriedades físicas do solo, né? Então, aqui nós temos, ó, maior que 2 milímetros, cascalho, ó, fragmentos arredondados e fragmentos angulosos. Eu acho que eu tenho essa pergunta aqui, eu vou perguntar mais uma coisa para vocês valendo daqui a pouco. Areia, ó. Então, ela só tem de 1 a 16 avos a 2 milímetros, areia média. Areia fina e muito fina. Tá? Olha aqui o folhelho, ó, ele dá textura do grão muito fino, né? Então, vamos agora... Aqui uma foto de um arenito, né? Aqui folhelho, né? Aqui tem até anteriormente uma calcificação de um vegetal, né? Algumas imagens aí que eu tinha. Aqui, ó, mas essa daqui eu vou passar, senão a gente não... Dá, né? Que a gente faz isso daí. Essa de outra unidade, né? É aquilo que eu estava falando, ó, pessoal. Solos coluviais, tá vendo? Da encosta começa a cair aqui, ó. O solo que eu falei, o solo residual, ele ia dar... A rocha é daquele... A rocha foi formada naquele local, né? Que produziu o solo residual com a rocha que foi formada ali. O coluvial, ó, as rochas foram caindo aqui na encosta, milhões e milhões de anos, daí o solo que vai formar aqui não tem nada a ver com o solo lá de baixo, né? A rocha sã, a rocha lá embaixo, a rocha mãe, daí você tem aqui em cima, se for um solo coluvial, então esse solo não veio, ó, esse solo que está aqui não veio dessa rocha, ele veio de uma outra ação, ou por ação de gravidade, ou levado pelo rio, ou levado pelo vento, ou em algum lugar, né? Então aí é um solo, se veio pela ação da gravidade, é um solo coluvial, né? Os solos eólicos é transporte pelo vento. E aqui tem um detalhe, devido ao atrito dos grãos, né, quando ele é transportado pelo vento, a areia tem a forma arredondada, né, porque vai, pelo atrito entre os grãos, vai arredondando as partes, né? E há também solos formados em bacias, né? Solos formados em bacias, depressões continentais, baixadas marginais e rio litorâneo. Pela decomposição, né, geralmente próximos ao rio, você tem mais matéria orgânica vegetal que é levado pela chuva, né? Então, você tem aqui muita argila orgânica próximo aos rios, né? Esses solos de cor escura e odor característico são péssimos para nossas obras, né, de engenharia. Vamos entrar agora na nossa, né, seção do 1.2, né? Tamanho das partículas e plasticidade dos solos, né? Considere 2 solos.
possui grãos bem arredondados e de mesmas dimensões, bem graduados, ou com pior distribuição granulométrica. Bem graduado, né? É quando ele tem... ele completamente tem o mesmo tamanho, né? Os grãos, você vai fazer a curva granulométrica dela, né? Deixa eu desenhar aqui uma curva, só para você ter ideia, vamos fazer uma curva hoje ainda, né? Na hora que você faz a curva granulométrica, dá uma coisa assim, porque esse solo, ele só tem esse diâmetro, os grãos só têm esse diâmetro. Então, você tem um solo bem arredondado e com as mesmas dimensões, né? Quando fala bem graduado, é que ele tem apenas uma dimensão. Ou você tem um outro solo que possui grãos irregulares e angulosos. Ó, esse é arredondadinho, né? É tudo como se fosse esferas, né? E o outro é irregulares e angulosos, ó. Além de partículas de dimensões variadas, né? Que chamou mal graduado ou com melhor distribuição, né? Com melhor distribuição granulométrica, ele quer dizer o seguinte, ó, que ele tem uma distribuição granulométrica, né? Que não é só uma medida, é tudo bem distribuído, o tamanho dos grãos do solo. Se construir, pergunta, né, valendo 100 pontos, né, pode somar com a anterior. Se construirmos uma edificação acima, se construirmos uma edificação acima de cada um desses solos, qual você acha que responderia melhor aos esforços aplicados? Você vai lá, vai fazer uma edificação, né? Aqui você vai fazer uma casa aqui em cima, né? Vai ter as fundações. Você prefere que seja o solo 1 ou o solo 2? Lembrando que o solo 1 ele é bem arredondado e tem apenas os grãos do solo. Quando eu falo solo, é aquela que faz a escavação aqui para fazer a fundação, tá, engenheiro? Né? Quando eu faço, qual solo vai suportar melhor a edificação? Ou 1 ou 2, valendo 100 pontos. O 1. O 2? Vai, vamos lá. Deixa eu... 1. Quem fala 1 aí? Vai falando. Rogério. Rogério. Manuel. Manuel. Vinícius. Kilson. Kilson 1. Vinícius. Leonardo. Leonardo 1. Gerson. Gerson. Samuel. Lawane 1 também. Lawane. Samuel. Isso. O 2. Anderson 2. Duílio 2. Tereza. Duílio. Célio 2 também. Duílio. Célio. Tereza, né? Com TH, né? Isso. Diogo. Diogo. Alguém quer falar? Tiago 2. TH, né? TI. A TI. Quem mais? Todo mundo está aqui?
Ou às vezes alguém está sem microfone, né? Então, valendo 100 pontos, vamos à resposta. O solo que apresenta melhor distribuição granulométrica e os grãos mais angulosos fornecerá maior resistência, porque ele possui um maior entrosamento entre grãos finos e grossos, que, consequentemente, promove maior atrito entre as partículas, pessoal. Então, eu vou mostrar. E isso, pessoal, né? Então, é o 2, tá? Professor, Oi. tem a ver, por exemplo, numa piscina de bolinha, né? Se você pega o grão mais arredondado, ele vai ficar com mais ar entre os grãos, no caso, né? Já com mais angulação, ele vai se encaixar como se fosse um Tetris, né? Exatamente. O exemplo que ele deu é muito bom, né? Na hora que você pega os mais arredondados, ó, não tem muito encaixe do mesmo tamanho. Sempre vai ficar espaços vazios, como é a piscina de bolinha. Enquanto se você pega os angulosos, ó, eles vão se encaixando um no outro, ó. Né? Eles vão se... Por isso também, pessoal, quando você vai fazer concretagem, é melhor os angulosos, você pegar a brita, né? Os agregados angulosos e não muito arredondados, entendeu? Porque eles se encaixam, né? Eles vão se encaixando melhor, conforme o exemplo, né, do Diogo aí. Eles vão se encaixando melhor. E aí como tem área maior de contato, eles não têm mais atrito e eles suportam mais resistência, eles suportam mais carga à compressão. Enquanto que esses aqui são todos arredondados, você vê que aqui, de repente, ele não fica esse espaço vazio aqui. Não tem uma acomodação adequada aqui, né? Fica que nem a piscina de bolinha, né? Não tem esse encaixe. Pessoal, isso daqui guarde para sempre, viu, Gero? Porque não é só aqui, você vai ver que você vai usar essa teoria em muitas outras situações também, né? É um conceito. Montar aqueles acabamentos, né, professor? De casa, colocar aquelas pedras bonitas, fazendo aqueles acabamentos. Uhum. Então, é um conceito interessante para nós, engenheiros, esse daí, né? Que você tem um anguloso, eles vão mais se encaixando um no outro e dando uma resistência maior. Vamos ver aqui, ó. Ainda bem que eu falei 2. Ele falou, Vinícius? Vinícius falou 1. Falou 1, Vinícius. Tô brincando, professor. Tô brincando. Então, vamos continuar com os conceitos, né, engenheiro? Conceitos. Se bem que nós vamos fazer tudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer lá no laboratório da Anhanguera, tá? Se separarmos mecanicamente um solo, né, fazer uma análise granulométrica em suas diversas frações, teremos ao final vários grupos de grãos com diferentes tamanhos, né? Óbvio. Você vai separar, você vai ter vários grupos com diferentes tamanhos, né? Considerando determinados limites, né? Você vai fazer limites, faixas granulométricas e, por fim, classificá-los com base no tamanho e na forma dos grãos, né? Então, vamos fazer essa classificação aí. As partículas muito grossas, né, pedregulhos, blocos,
são representados por fragmentos de rochas alteradas ou sã, né? De forma arredondada, de forma ou arredondada a bastante angulosa. Nossa. Já as frações grossas, né? Você vê que aqui é muito grosso. Já as frações grossas, né, que são as areias, a areia vai já guardando. A areia é predominantemente composta pelo mineral quartzo. E os grãos podem ser angulares ou redondos, né? Eles podem ser angulares ou redondos. Você vê lá na areia aluvial, né? Eólica, quer dizer, os grãos são arredondados porque tem um atrito, um bate no outro, né? E vai arredondando, vai eliminando as arestas, né? Aí, nas frações finas, é muito fino. Então, o que ele está dizendo? Ele separou o solo, né? Ele separou o solo em muito grosso, depois veio fina e muito fina. É assim que nós vamos separar também. Então, vamos ter as finas, muito grosso, fino e muito fino. E elas representam um único mineral com formatos diversos, mas nunca arredondados, né? As siltes e as argilas, né? São a parte fina e muito fina. Então, aí ele explica o que nós temos que ficar... temos que fazer uma análise. Se considerarmos que a particularidade geotécnica, né, se as características geotécnicas dos solos estão quase sempre relacionados às frações mais finas, né? Deixa eu pegar outra. Ele está dizendo que as particularidades dos solos estão quase sempre relacionados às frações mais finas. Muitos problemas de engenharia aconteceriam sem uma visão crítica da nossa parte. Então, nós temos que ficar atento às frações mais finas, pois são elas que determinam as particularidades do solo. Existem técnicas que possibilitam a caracterização dessas frações e podem determinar o tamanho das partículas. Vamos fazer essa separação e fazer as faixas granulométricas. Então, agora eu vou para outro software. Aqui. Vamos para o software. Mais precisamente aqui no OneNote, né, do Windows. Então, pessoal, você foi lá. Deixa eu só mostrar esse outro slide aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui uma separação. Você nota que a malha dessa peneira é muito grande, né? Não vai ficar, só está ficando rochas aí, né? Ó, só pedregulho aqui, ó. Só rocha, né? Porque olha aqui a abertura desta peneira. Então, vamos voltar naquilo que a gente estava falando. Então, a granulometria, pessoal, a granulometria está ligada ao percentual de ocorrência de cada tamanho dos grãos constituintes do solo. Se você fez a granulometria, deu 10% argila, 18% silt, né? O argila é o mais muito fino, né? Pessoal, já põe na cabeça, já estou avisando.
O muito fino é a argila, são as argilas. O fino é o silt, chamado de silt, né? As areias, que são denominadas grossas pela classificação granulométrica, que nós estamos estudando, são as areias. E os pedregulhos, né, são os muito grossos. Então, você fez essa análise do solo. O que você... Olha, qual que é... Por exemplo, pessoal, isso cai muito, cara, em exame de... Quem vai fazer concurso público para engenheiro de prefeitura, engenheiro de Sabesp, eles dão, olha, eu fiz uma análise granulométrica e deu isso daqui. Qual é a característica desse solo? O que você vai ver? A porcentagem maior, engenheiro. Você vai ver a porcentagem maior. O que ele tem de maior aqui? O que tem maior areia. aqui? É areia. Areia. Então, você vai falar o quê? Que esse solo é um solo com características arenosas. Tá tudo certo aí, né? Entendeu, pessoal? E essa pegadinha aí? Pô, os caras abandonaram aí. Entendeu essa pegadinha aí? Hein, Rogério? Entendeu a pegadinha aí, Rogério? Entendi. É areia. É areia, solo arenoso, que tem mais é areia, né? Na hora que você fez a distribuição granulométrica pelas porcentagens, deu areia, então você vai falar, ó, responder lá, o solo é arenoso. Tá? Falar arenoso, é. Então, o Rogério, aí então, ó, daí nós temos o que aqui, pessoal? Ó, quando fala que o solo é bem graduado, é que ele tem uma distribuição em todas as dimensões regular. Né? Você vê que tem desde o pequeno até o pequeno. É um solo bem graduado, o solo é bem graduado. As pessoas confundem com solo de graduação uniforme. Mas não é. Graduação uniforme é quando todos são do mesmo tamanho. Agora, bem graduado é quando ele tem, né? O solo é bem graduado, então tem todas as medidas, então isso ajuda, né, a resistência, vocês lembram. E solo de graduação aberta, você tem lá os muito grossos, né? E daí você tem aqui uma faixa que não tem nada, né? Então, isso é graduação aberta. Né? Então, o que é uma análise granulométrica? Uma análise granulométrica consiste em utilizar métodos que determinem os tamanhos é um método de ensaio de laboratório que você vai determinar o tamanho da partícula do solo e suas respectivas porcentagens de ocorrência. Né? Então, você vai determinar. E qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu vou falar, faça uma análise granulométrica num solo. Primeira coisa é pegar a amostra do solo. Né? Primeira providência é coletar uma amostra do solo. Você vai ter que coletar uma amostra, né, que seja representativa. O ensaio consiste em quê? Nós vamos fazer isso lá, hein? No peneiramento. Consiste em peneirar o solo utilizando-se de peneiras normalizadas. Só, pessoal, que as peneiras não pegam os muito finos. Né? Então, para fazer o muito fino e o fino, nós vamos utilizar do ensaio que a gente faz também lá na faculdade, né? No laboratório,
o ensaio de sedimentação, né, que utiliza a lei de Stokes, que determina o diâmetro equivalente das partículas do solo através da velocidade da queda das partículas em um fluido com propriedades conhecidas. A gente pega aquilo que sobrou, que passou de todas as peneiras, você concorda? Você tem lá as peneiras normalizadas que você coloca nesse aparelho aqui, ó. Tá vendo? Peneiras utilizadas. Aqui tem a peneira mais grossa, daí vai fechando o tramo da peneira. Até que chega aqui, né? A peneira mais fina. Daí você põe nesse aparelho, que é um aparelho vibratório. O que esse aparelho vibratório faz? Ele começa a vibrar, né? E durante um certo tempo que o ensaio pede, e aquilo vai passando. Aqui vai ficando os muito grossos, e aí vai passando os finos. Então, em cada peneira, vai segurando, até que chega aqui o muito fino, que aí ele fica tudo lá dentro. Mas nós vimos no começo aqui da aula que o que mais determina, o que mais influencia na característica do solo, Gero, o que é o que mais influencia na característica do solo? É justamente a porção fina e muito fina. Então, a gente precisa determinar, porque pela peneira não pegou. Nós vamos, então, utilizar o ensaio de sedimentação, que nós utilizamos a lei de Stokes. Né? Aliás, quem já fez comigo fenômenos de transporte, nós fizemos uma sedimentação no laboratório. No semestre passado foi virtual, laboratório virtual. Né? Então, é por um peneiramento que a gente faz o... E vamos supor aqui, ó. Então, na hora que você vai fazer, você vai fazer... Então, você tem que preparar a amostra conforme a NBR 6457, que é uma norma brasileira. Aqui, ó. Que é essa norma aqui, ó, pessoal. Ó. Que ela nos orienta como preparar a amostra. Amostras de solo, preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Então, essa norma, tudo tem norma. Eu sempre falo para vocês, pessoal, tudo tem norma. Tudo que você imaginar na construção civil, tudo tem norma, né? Então, existe uma norma que orienta a preparar. E também, aqui no nosso ensaio que nós vamos fazer lá no laboratório, ó, aqui, ó. Ele ensina aqui, ó. Ele ensina... Cadê? Ué, deve estar aqui embaixo. Ele já orienta, já está... Não precisa ver a norma, porque nesse relatório aqui, ele já fala como é que a gente tem que fazer. Só preciso achar aqui. Professor, tem alguém aí com os microfones ligados aí fica ruim, tô fazendo muito barulho aí. Tá, eu vou fechar aqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui ele fala aqui, ó. Então, vai aqui, ó. 6457, ó. Ensaio de granulometria aqui, ó. Deve ser previamente a amostra, né?
Para peneiramento da fração grossa, a amostra deve ser previamente preparada conforme a NBR 6457. Preparação, papapá. Então, ele já falou destorroar, né? Colocada para secar ao ar, homogeneização, daí fazer o quarteamento, né? Ele vai dividir em 4, né? E aí vai preparar a amostra aí, né? Então, já está escrito aqui, que eu vou passar esse relatório para vocês, como é que a gente faz. Mas aqui tem a norma também, se alguém precisar. Então, vamos voltar aqui no nosso OneNote. Então, aqui, ó. Então, solo retido é preparar a amostra, né? Passar a amostra na peneira de 2 milímetros. Você já faz essa separação, né? Solo retido, esse vai ser o solo retido para peneiramento grosso, que você vai dividir nessas medidas aqui, ó, a peneira já tem. Então, essas vão ser as classes da granulometria, que são a abertura das peneiras. E o solo passante do peneiramento fino. Já tudo normalizado as medidas aí. E aí, isso é pelo peneiramento, né? Que a gente viu com aquele ensaio. Vocês estão com uma ideia de como ele é já. E aí, ó, o exame, você vai pegar aqueles muito finos, que não dá para separar, você vai fazer a sedimentação, que nós vamos fazer também no laboratório. A velocidade de queda de partículas num fluido atinge um valor limite que depende do peso específico do material, do solo, né? Do peso específico do fluido e da viscosidade do fluido e do diâmetro da esfera. Quando ele fala diâmetro da esfera, é o diâmetro do solo, das partículas do solo. Né? Das partículas do solo. Então, é a mesma coisa. Ó. Prepara a amostra conforme a norma. Tomar uma quantidade de solo de acordo com a norma e armazená-lo em um becker. Tá? Tem todo o procedimento. E aí ele vai ficar numa solução de água hexametalofosfato de sódio. Por quê? Porque ela promove, né, a floculação. Ela evita a floculação do solo. Né? Então, vai permitir essa precipitação e assim medir a velocidade. Isso nós vamos fazer lá, lógico que não dá para fazer aqui. Mas nós vamos fazer uma outra atividade aqui. Ó. Então, você pôs na peneira, né? Você foi lá na peneira e daí você pesa e daí faz os cálculos, né, pessoal? Né? E deu esse valor, ó. Na peneira na abertura da peneira de 1,5 milímetro, 90% o quê? Passa pela amostra. Certo? Então, você pegou a peneira de 1,5 milímetro, 90% passou para ela. Passou por ela, tá? 0,6 milímetros, a abertura da peneira, 80% passou por ela. Você sempre está pesando o que está embaixo, né? 42 milímetros, né? Ou você pesa o que está em cima e subtrai do total. No 42, 0,42, 70% passou pela amostra. Né? 0,25, 40, assim por diante. Né? E agora você vai montar a curva granulométrica. Nós vamos ter que colocar essas informações nesse gráfico. Montar o gráfico, montar a curva granulométrica. Aqui, ó, então, aqui, ó, nas abscissas. É a abertura das peneiras, né, em milímetro. Só
que ela está numa escala logarítmica. Certo? Aqui está numa escala logarítmica. E aqui é a porcentagem que passa da amostra, que é esse valor aqui. Então, vamos colocar lá. Me ajudem aí. 1,5 milímetro. 90. Então, aqui embaixo é a abertura da peneira, ó. Então, 1,5. Se aqui é 1 e aqui é 10, ó. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Certo? Então, 1,5 vai ser na metade aqui, concorda? 1,5, né? Está entre o 1 e o 2. E aí eu vou achar o 90 lá. Então, eu venho aqui, ó, subo. Isso vocês vão fazer lá no laboratório, hein? Presta atenção aí. E daí o 90 está aqui, ó. Então, agora eu traço uma reta, marco esse ponto. Só que me ajudem aí, né? Aí, na peneira de 0,6, deu 80%. Ó, se aqui é o 0,1, né? Vamos confirmar só. Se aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Será que 1, 2, ó, 1,02. Tá faltando um aí, professor. Então, deixa eu contar. O 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 0,10. Tá certo. Certo? Ó, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 0,10. Então, vamos achar o 0,6. Ó, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6. É aqui, ó. Então, é aqui. E 0,8, 80, é aqui. Onde cruza... Aqui, né? É. Aqui é outro ponto. Tá saindo certo? Professor, confere o 06 aí. Tem que colocar uma linha direita. Você colocou no 05 aí. Confirma aí. Eu também acho, colocou no 05. 2, 0,2, 0,3, 0... Ah, perfeito. Valeu, senhor. Apagar ali também para não dar confusão. Caramba. Ó, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, né? Deixa eu colocar um pouquinho. Subindo aqui. Agora 0,42, 70%. Ó, 0,2, 0,3, 0,4, 0,45 seria na metade, né? Então, eu vou pôr na metade da metade aqui. Que é, certo, né? Que eu fiz, né? 2, 3, 4. 70%. Que é aqui. Então, tá aqui. Agora, 0,25. 40%. 0,2. 0,20. Aqui seria o 0,30, então seria aqui nessa metade, né? 40%. Zero 15, 10%.
0,15. Então, é 0,10, aqui é 0,2, né? Então, 0,15 seria a metade aqui. 10%. Aqui, o 10 aqui, ó. E 0,075, 0%. Vamos lá, 75. Então, é 0,1, aqui é 0, aqui, ó, né? Ó, 0,02, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. 0,75. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 75 está no meio, certo? Então, está aqui. Então, 0%. Então, daí eu traço, pessoal. Não, entenderam colocar, né? Tem que fazer isso valendo nota. Isso cai muito, hein? Em prova, em teste de empresa. Então, daí vou ligar o ponto aqui, ó. Então, essa é a curva granulométrica desse solo aí que vocês fizeram. O ensaio lá de laboratório. Né? Essa é a curva granulométrica, pessoal. Aí você consegue perceber, né? Você consegue perceber que ele tem aqui, ó, essa maior, né? Ele tem mais finos, né? Do que grosso, né? Certo, pessoal? Aí você consegue fazer uma análise aí do que aconteceu aí. Né? Nós vamos pegar uma amostra de solo lá na faculdade, vamos fazer o peneiramento e construir essa curva granulométrica. Né? Tem aquele roteiro lá que nós mostramos aqui. Ó. Tem esse roteiro aqui que eu vou passar para vocês, ó, o procedimento, né? Roteiro de aula prática. Vamos marcar uma data, né? Para a gente ir lá realizar essa pesquisa lá. Juntos lá. 10 quilos, 10 quilogramas de solo, ó, tem lá já, né? Agitador elétrico para peneiras, com capacidade para 8 peneiras, você vai peneirar 8 de uma vez só. Né? Água destilada, porcelana, dispersor, né, de amostra, né? Balança eletrônica, né, lógico, para fazer, na hora que você tirar da balança, na hora que você tirar do vibrador as peneiras, você vai ter que pesar cada peneira, né? Para poder daí montar para poder montar essa tabela aqui, ó. Com as peneiras que a gente vai pôr lá no vibrador, né? Nesse vibrador. A gente vai colocar nesse vibrador
colocar o solo aqui em cima, deixar vibrando um certo tempo, colher as peneiras e pesá-las. Tá? E aí, com isso, a gente vai montar esse percentual aí. Aí você vai ter o peso total da sua amostra. Você não vai ter o peso total da amostra? Daí você vai ter quanto foi retido em cada peneira, você vai achar o percentual. Né? Vai achar o percentual e vai montar essa tabela. Pegar essa tabela e colocar aqui no gráfico. Colocar nesse gráfico aqui. Certo, pessoal? Então, vamos continuar a nossa aula. Aí é um outro exemplo, ó, pessoal. Olha essa curva aí, como é que ficou. Né? Essa curva. Você pode notar aqui, ó, pessoal, que aquele já até a gente já coloca aqui, nesse caso aqui, ó. Né? Ó, aqui é areia, aqui é pedregulho, aqui é o silt, aqui é argila, né? As argilas. Então, aqui, ó, desse lado, é a porcentagem que passa pela peneira e vai para as peneiras de baixo, e aqui é a porcentagem que fica retida. Né? Que fica retida, daí coloca aqui. Né? Olha que a escala é ao contrário, né? Certo? Nós vamos, então, fazer isso daí. Vamos dar seguimento aqui. Né? Vamos entrar agora no conceito de plasticidade do solo. Né? Plasticidade do solo. Vamos ver quanto tempo temos para isso, né? Plasticidade do solo. O que é a plasticidade do solo, engenheiro? Você olha aqui, ó, essa modelagem de argila, né? Por que a argila você tem uma modelagem perfeita? A areia a gente consegue fazer isso? Né? Eu dou também uns exemplos extremos, né? Mas é para entender logo, né? É já para entender o que é a plasticidade do solo. Os solos também podem ser caracterizados em função da sua consistência. Principalmente os solos siltosos e os argilosos, que são que fração dos solos são os siltosos e os argilosos? São os mais grossos ou os mais finos e muito finos, pessoal? Fala aí, Duílio. Mais finos. São os mais finos, né? Então, o solo, a consistência do solo, essa característica, é principalmente para os solos mais finos, para os solos siltosos e argilosos. Em uma obra de engenharia, né? Se o solo tiver seu estado natural alterado, ele pode perder ou ganhar umidade. Né? O solo pode... Oi. Essa plasticidade do solo, eu posso chamar, vamos dizer assim, também de a capacidade de deformação dele? Também. De deformar... Sem colapsar. Sem colapsar e sem rachar. Ok. Certo? Com o aumento da temperatura sem sofrer aquelas rachaduras que vocês conhecem, quando tem aquela chuva, aquela estrada de argila, bem que bate o sol, fica aquelas rachaduras todas no solo. Acho que alguns já viram isso aí, né? Se bem que tem muita gente que não viu porque é do asfalto, né? O cara nasceu no asfalto e mora no asfalto.
Eu não vou ver esse filminho, não. Esse filminho ele tá lá se der tempo a gente vê, ele tá lá na apostila da gente como uma orientação para ver. Vocês querem ver? Então vamos ver. 5 minutinhos só. Me avisem se vocês estiverem ouvindo. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Ok. Sim, professor. Olá, está começando mais um Solo na Escola. No experimento de hoje nós vamos falar sobre a consistência dos solos. Tudo bem, professor Marcelo? Então me explica um pouquinho quais são os materiais necessários. Bem, primeiro a gente vai precisar de alguns torrões de solos secos. Então a gente pegou aqui solos diferentes, né? Que a gente deixou secar alguns dias em cima de uma folha de jornal, de preferência no sol, até para ele ficar bem sequinho. E também pegamos aqui algumas amostras de solo que a gente também deixou secar, só que essa daqui a gente destorrou elas. Então, em cima de uma folha de jornal, a gente deixou secar, depois passou um rolo de macarrão, uma garrafa de vidro vazia, né? Para deixar ele bem pulverizadinho, assim, para a gente poder trabalhar. Então, a gente pegou diferentes amostras de solo aqui para poder mostrar para vocês. E também algumas bandejas também a gente pegou. E água também, pode ser um pipete ou pode ser um frasco com água, uma garrafa mesmo de PET com água. Então, como vai funcionar o experimento? O que a gente vai fazer? Bem, a gente vai mostrar duas coisas aqui basicamente. Uma que é a dureza do solo e outra que é a pegajosidade, que são aspectos da consistência. Então, primeiro, em relação à dureza, a gente vai pegar esses torrões secos e vamos tentar quebrar eles primeiro com os dedos, se não conseguir, com a mão, para ver se tem diferentes durezas nesses solos. Eu vou começar por esse solo aqui. A gente vai tentar aqui primeiro com os dedos, olha, é bem firme, eu não consigo quebrar. E com a mão agora eu consegui quebrar com a mão. Então ele não é tão duro assim, porque embora eu não tenha conseguido quebrar ele com os dedos, eu consegui ele com a mão. Vamos tentar esse outro solo aqui agora, ó. Esse aqui foi bem fácil de quebrar. E agora esse outro solo aqui, eu vou tentar primeiro com os dedos, não estou conseguindo, agora com a mão. E mesmo com a mão eu não consigo, ou seja, ele é extremamente duro. Então existe diferença de dureza entre os solos. Então essa seria primeiro a dureza. Vamos agora ver um pouco a pegajosidade. Então, para fazer a pegajosidade, nós vamos pegar então o solo, pegar um pouco na mão e molhar ele um pouco. Amassar ele um pouco. E agora, entre o polegar e o indicador, nós vamos verificar se ele vai grudar ou não na minha mão. A consistência mais ou menos tem que ficar, não pode ficar molhado demais nem seco demais. Tem que ficar uma consistência mais ou menos de massinha de modelar. Às vezes a gente deixa ele muito seco, a gente tem que molhar um pouquinho mais, ou fica muito molhado, a gente coloca um pouquinho mais de solo junto. Então, quando já está uma consistência de massinha de modelar, eu vou tentar aqui apertar entre o polegar e o indicador, nessa posição, apertar e soltar. Nota, ele grudou apenas em um dos meus dedos. Então é um solo que a gente diz ligeiramente pegajoso. Ele não é muito pegajoso nem solto completamente. Vou lavar aqui a minha mão entre uma amostra e outra. E agora a gente vai verificar a segunda amostra aqui, como é que vai ser a pegajosidade dela. Então também vou pegar a amostra. Vou também molhar ela um pouco. Amassar ela. E vamos verificar agora se vai grudar em algum dos nossos dedos, né? Então também vamos apertar nessa posição, soltar e observo que não ficou grudado em nenhum dos meus dedos. Ou seja, é uma amostra que não é pegajosa. E vou pegar uma última amostra aqui para a gente também demonstrar, que a gente também vai verificar aqui o que vai acontecer com ela. Então também vou pegar um pouco de solo, molhar ele da mesma maneira, amassar com a mão. Claro que é uma experiência um pouquinho suja, né? Preferencialmente a gente tem que fazer isso num lugar externo, né? Não dentro de uma sala de aula, por exemplo, onde poderia causar mais sujeira.
E daí essa amostra de solo aqui agora eu vou apertar ela entre os dedos e soltar. Também ela foi ligeiramente pegajosa. Então dá para a gente perceber que existem diferentes pegajosidades entre os solos e também de diferentes durezas. Professor, então os solos argilosos eles são mais duros? Bem, o que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem dureza com textura. Solos argilosos são solos que têm partículas muito pequenininhas. E solos arenosos são solos que têm partículas um pouco maiores. Aquele primeiro solo que eu mostrei para você que eu não conseguia quebrar com os 2 dedos, na verdade é um solo com muita areia. Esse solo que tem 95% de areia. Eu não consigo quebrar ele com os 2 dedos. Já esse outro solo aqui que eu tinha mostrado, que eu conseguia quebrar ele com a mão, só com os 2 dedos, é um solo com muita argila. Só que é um tipo de argila que não deixa ele muito duro. E esse outro solo que eu não conseguia quebrar ele mesmo com as 2 mãos, é um solo que até tem menos argila, mas é uma argila que confere ao solo extrema dureza. Então não se pode confundir o conceito de textura com o conceito de consistência, que é um aspecto muito comum das pessoas no senso comum confundirem, ou até mesmo haver essa confusão nos livros didáticos do ensino fundamental ou médio. Professor Marcelo, muito obrigada por esse experimento. O Solo na Escola de hoje foi sobre a consistência dos solos. Eu espero vocês na próxima edição. Então, na nossa apostila tem essa indicação para a gente assistir esse vídeo aí, né? Então, você vê que ele mostrou o solo argiloso, mas ele daí mostrou um arenoso, né? Que tinha uma dureza maior, né? Do que um argiloso. O que ele quis dizer? Porque a gente sempre tem que analisar bem antes de tomar alguma conclusão, né? Tem que analisar, fazer os ensaios de laboratório, se assim for necessário, né? Ele quis dizer, olha, apesar do outro ser mais arenoso, a nossa ideia é que o argiloso teria uma resistência maior. Ali ele mostrou, não, que ele tem um solo, se bem que ele falou, né? A gente tem que acreditar no que ele falou lá, que alguns solos, mesmo sendo arenosos, né, uma porcentagem maior de areia do que o outro, que é argiloso, né? Na verdade, foi ali um exemplo por exceção, né? Pela exceção. Eu vi outra imagem dele, tem também, né, em outro curso, também é pela exceção, né? Que ele mostra pela exceção também. Mas vamos seguir aqui. Então, nós estamos falando do que mesmo? Da plasticidade do solo, né? Voltamos aqui. A propriedade que define esse comportamento nesses solos chama-se plasticidade, a qual representa a capacidade de um determinado solo, aí foi o que o Duílio falou, né? Ser moldado sem alteração no seu volume, né? Sendo uma característica totalmente dependente do teor de umidade, né? Então, é uma característica do solo que vai depender da quantidade de água. Você viu que ele foi lá, pegou pegajosidade, ele colocou água, né, para ver se o solo tinha pego. Então, a plasticidade também depende do teor de umidade. Você vai ter que molhar para poder fazer o ensaio. Então, aí nós entramos no teor de umidade crítico. O teor de umidade crítico representa a umidade necessária para que ocorra a alteração do estado do material, do solo, né? Vai ocorrer, né? Vamos entender agora. Naturalmente, a mudança de estado do solo não é abrupta, mas gradual. Será que os ensaios para estimar os parâmetros de consistência seriam capazes de reproduzir
reproduzir esse fenômeno natural no laboratório? É uma pergunta, né, que nós vamos fazer também. Né? Um ensaio de liquidez, um ensaio de plasticidade, nós vamos fazer também lá. Né? Nós vamos achar o teor de umidade ótima do solo, né? E eu vou querer, pessoal, eu vou usar o Excel. Né? Eu vou querer fazer os gráficos todos, lançar nas planilhas de Excel. Né? Eu acho que quem sabe já usar o Excel, ótimo. Quem ainda está começando a mexer, hoje em dia, para qualquer emprego, uma das primeiras coisas que pedem é mexer no Excel. Tá? Eu posso até orientar dentro das minhas possibilidades a vocês mexerem no Excel também. Mas eu gostaria muito que a gente fizesse as nossas atividades no Excel. Aquele gráfico da umidade, aquele gráfico da granulometria, eu poderia ter feito no Excel já. E farei no Excel. Farei. Né? Para parar, né, que eu com a mão lá, estamos num século avançado aí, temos que usar a nossa tecnologia. Aí nós entramos nos conceitos de limite de liquidez. O que é o limite de liquidez, pessoal? Não tem nada com o setor bancário, tá? Ó, representa o menor teor de umidade de um solo para que o mesmo se torne fluido, como uma lama bem líquida. Então, o menor teor, porque também você não vai jogar um balde d'água em um copo de solo, né? Em uma amostra de solo. Aí né? Então, é o menor teor de umidade, a menor quantidade de água que você cede para o solo, para que ele se torne fluido, como uma lama bem líquida. Então, esse é o limite de liquidez. O limite de plasticidade é o quê? Representa o teor de umidade que caracteriza um solo no estado plástico. Talvez seja aquilo que o Duílio falou, né? Talvez seja mesmo, né? Cuja redução, se você diminuir, né? Então, você tem ele no estado plástico, cuja redução do teor alteraria seu estado para semissólido. Se você diminuir um pouco, ele vira um semissólido. Quando um solo aparenta ser sólido, mas sofre variações de volume quando submetido à secagem. Né? Quando você seca o solo, ele retrai, por isso que ele sofre. Faz aquelas rachaduras lá, porque ele retrai. Então, o limite de plasticidade é aquele teor de umidade, né? Que você mantém o solo, né, no estado plástico. O que é o estado plástico, pessoal? É aquele que você deforma o solo e ele não retorna ao estado, à forma inicial. Se aperta ele fica deformado, ele não volta. Né, esse é o plástico, né? Ele sofre uma deformação plástica. Quando vocês lembram que a deformação é elástica, né? Quando você deforma, né, na resmate vocês viram, e eles retorna à dimensão inicial. Essa é a deformação. Deformação. Quando retorna ao estado inicial, que eu acabei de falar. Elástica. Elástica. Grande, Samuel. Grande. Né? E a plástica é quando você deforma, né? Vocês viram até no gráfico de tração na barra, no aço, tem uma hora que você tira o carregamento, ele mantém aquela deformação residual, né? Ele não volta. Então, o limite de plasticidade é aquela quantidade de água, né? De umidade que ele ainda se deforma no estado plástico. Vamos dar seguimento. E daí temos um outro fator aqui, né? Um outro índice, né? Que é o índice de plasticidade.
o índice de plasticidade, ele é definido como a subtração entre o limite de liquidez, né, que é aquele que vira lama, e o limite de plasticidade, aquele que sofre a deformação plástica. Então, você subtrai esses índices um do outro, você acha o índice de plasticidade. Este índice caracteriza o comportamento plástico ou não de um solo. Se você tiver o índice de plasticidade 0, o solo é considerado não plástico. Entre 0 e 5, ligeiramente plástico. Plasticidade baixa, entre 5 e 10. Plasticidade média, entre 10 e 20. E plasticidade alta, entre 20 e 40. Muito alta, o índice de plasticidade é maior que 40. Então, se a gente calcula em laboratório, né? Nós vamos também calcular os índices lá do laboratório e subtrair um do outro, e aí você estabelece qual é o comportamento plástico do solo em função desse... Oi. Podemos considerar, então, aquela argila que é usada em artesanato para fazer lá, bonecos, essas coisas, como muito alto, por exemplo. Ele é acima de 40. Ele tem uma plasticidade, ele se deforma, né? Porque você faz um vaso, por exemplo, aí depois você seca ele, aí ele mantém a dureza e o formato que você deixou, né? Ele não trinca, né? Esse detalhe, ele não trinca, né? Correto. Então, ele não trinca. Tá? Também eu vou falar uma coisinha aqui do que você falou aí, só para não também, né, a gente, né? Só que nesse caso aí, dessa argila, que é feito em barro, ela só tem uma diferençazinha, né? Ela tem alguns aditivos químicos, entendeu? Que ajuda o solo, né? Que ajuda o barro para essas condições, né? Então, né, a tecnologia deu uma ajudadinha ali nos fabricantes desses produtos aí. Então, em alguns, além do solo, logicamente da argila, tem uns aditivos químicos para facilitar que isso não ocorra na hora que tem a queima, né, do filtro dos vasos, né? Só essa observação aí. Mas é o que você falou mesmo, né? Já tem uma plasticidade. Com certeza, até porque os pisos, né, são feitos de argila e tal, e eles têm uns componentes químicos que é para ajudar nessa questão que o senhor falou, mas eu entendi. Foi só um exemplo mesmo. Não, mas o exemplo foi muito bom, né? É que eu não poderia também, né? Não poderia complementar, né? Deixar de complementar. Aliás, você vê, quando você vai comprar piso cerâmico, né? Você olha atrás, né? Você olha atrás. Se ele for vermelho, né? Então ele é de cerâmica, né? É de barro, né? Sim. A gente usa muito essa característica da cor da cerâmica, por exemplo, para saber quando ela é um pouco mais permeável e quando ela é um pouco menos, né? Exatamente. E a gente consegue, pela cor, definir até a porosidade dele. Sim. O mais vermelho é um pouco mais poroso. Aí aquele mais branco é que ele recebe um pouco mais de aditivo, então ele é mais impermeável. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem muito também, né, nessa coisa. Né? Na verdade, eu já visitei vários fabricantes de cerâmica, Porto Belo, Secris, eu fui na fábrica, né? E eles me pagaram tudo para eu ir lá, né? Fui lá, cheguei lá, tinha uma van me esperando no aeroporto, que é lá em Santa Catarina, né? E daí eles me levaram, fui visitar a fábrica deles lá. Vou te falar que é meu sonho visitar a fábrica deles. É uma coisa fantástica, meu, fantástica. Vamos ver se conseguir uma visita, a gente, né? De graça, lógico. Né? Tô dentro. Eu fui de graça, me pagaram tudo, passagem de avião, hotel, nada, almocei lá.
Esse índice ainda pode se relacionar com o limite de... daí ele fala que esse índice aqui, ele se relaciona com o limite de liquidez. Como? Conforme apresenta a carta de plasticidade de Casagrande, que está na apostila de vocês, mas eu completei ela aqui com as informações já, né? Então, né, para solos finos, né? É lógico, né? Nós vimos que a umidade afeta apenas os solos muito finos, né? Então, ele fez essa carta aqui, o Casagrande, né? É um cientista para a área de mecânica de solos, é um dos mais importantes, né? Então, ele pôs aqui, o índice de plasticidade nas ordenadas, né? E aqui na abscissa, ele colocou o limite de liquidez. Daí ele cruzou um com o outro. Então, ele viu, se deu para aquele solo, vamos pegar um exemplo aqui, se deu para aquele solo um limite de liquidez 60 e um índice de plasticidade 40, então, né? E tiver acima dessa linha A aqui, então ele já fala, ele já assevera que é uma argila inorgânica mais plástica, né? Que tem mais plásticas, né? E se aqui, tiver abaixo dessa linha A, são argilas orgânicas e silts, né? Se o resultado deu aqui, por exemplo, ele vai lá, né? E aqui o índice de plasticidade caiu nessa região, então ele já sabe que é muito compressível, porque ele pôs a linha A, pessoal, a linha A, e pôs aqui a linha B. Ai, caramba, muito escuro. E a linha B. Ai. E a linha... caramba! Meu Deus do céu. Vou apagar tudo aí. Então, ficou a linha B e a linha A. Daí, conforme os ensaios, ele já classifica do que se trata o solo, né? Ele já tem até outras características, olha. A linha B se separa aqui, Se tiver desse lado aqui, são compressíveis, eles se comprimem facilmente. E aqui são muito compressíveis, de compressão, desse lado aqui, conforme os ensaios de limite de liquidez e o índice de plasticidade. Então, essa é carta de plasticidade de Casagrande, né? Então, muitas vezes, numa prova ou num concurso, eles dão os dois índices, dão a carta, daí eles perdem informação sobre esse tipo de solo. Só complementando para vocês, aqui vocês veem um CH, um CL, um NL. Isso daqui é o Sistema Único de Classificação dos Solos, né? Que nós vamos ainda estudar na próxima unidade. Então, eu já escrevi aqui, porque nós não estudamos isso ainda. Então, eu já escrevi o que eles representam aqui, né? Para a gente ter um entendimento maior. Então, é colocar no gráfico e interpretar. Na apostila está até escrito aí, mas eu escrevi direto para a gente ter uma compreensão maior aqui do que representa essa carta de plasticidade de Casagrande. Então, pessoal, por hoje seria só isso daí mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Professor, eu tenho algumas perguntas, tá? Conforme esse índice que o senhor acabou de mostrar aí, eu posso dizer que quanto maior o índice de plasticidade, é maior o poder de absorção do solo com relação à água? Ou não? Não, não. Não, porque
ele envolve a quantidade de água que o solo vai virar uma lama. E isso é muito variável, né? Tá, mas a partir desse gráfico eu não consigo determinar a capacidade de absorção de um solo, por exemplo? O quanto ele consegue absorver de água? Não. Não. Nós vamos fazer outro ensaio sobre isso. Tá. Isso é um outro ensaio sobre essa parte de... É uma outra atividade que nós vamos fazer essa questão. Porque que você... Na verdade, você está falando uma coisa muito importante, né? Você está falando como é que a água percola no solo. Isso. A percolação que é um outro ensaio que a gente faz. Que aí vai depender dos tipos de argila, vai depender dos tipos de areia, né? Vai depender, né, do silt, da rocha que eles se originaram. Que nem o exemplo do que naquele vídeo ele falou, como tem mais argila, a gente achava que ia ser mais resistente. Né? Então, aí é por ensaio mesmo. Né? Não dá para fazer esse paralelo ainda. Talvez em mais um ensaio que a gente faça, né, sobre essa questão de percolação, gradiente hidráulico do solo, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor disso daí. E como a minha primeira aula com o senhor, eu não sei se o senhor falou desses tópicos em outras aulas. Com relação à classificação dos solos, né, os tipos de solo, você mostrou um exemplo aí de um solo arenoso, né, e temos outros tipos também. Sim. No caso de a gente realizar um peneiramento e ocorrer um empate aí entre dois tipos de solo, como areia e silt, por exemplo, os dois tiverem a mesma porcentagem e essa porcentagem for a maior porcentagem nesse ensaio. Como que eu classifico esse solo? Silt e argiloso. Silt e argiloso, é um solo misto. Misto, é silt e argiloso. Ou argilo-arenoso, entendeu? Tá. E com relação à amostra, né? A retirada da amostra, no caso, e não a utilização dela para esse ensaio. A gente consegue pedir para alguém pegar para a gente, né? Com um pá, alguma coisa assim, ou fazendo a sondagem. Com a sondagem eu consigo ter a quantidade suficiente para realizar esses ensaios? Para esse, não. Fazer vários pontos? Para esse, não. Para esse, não. Para esse, você vai ter que ir lá recolher 10 quilogramas do solo para poder fazer o ensaio. Aí eu teria que fazer, por exemplo, mais sondagens daquele mesmo ponto, onde eu realizaria uma função, por exemplo. Não, para esse ensaio é uma outra coleta, não é pela sondagem. A sondagem é uma investigação que você faz dos horizontes do solo. Tá? Você faz só ali uma coleta e a investigação. Porque lá nesses ensaios aqui, você vai ter que coletar 10 quilogramas de solo só para esse ensaio, entendeu? Sim, mas se eu precisar de um solo a 20 metros de profundidade, por exemplo, eu teria que fazer várias sondagens para retirar essa camada que esteja a 20 metros, para poder realizar um ensaio com essa camada. Sim. Né? Tem alguma NBR para isso? Tem a NBR que eu mostrei aqui, né? A do ensaio trata disso também. É do ensaio, trata de compactação e esses ensaios aí de plasticidade. Tá? E, assim, quando a gente realiza esses ensaios, né, obrigatoriamente a gente tem que fazer a parte de sedimentação ou pode ser opcional, ou o senhor tem algum caso prático para a gente? Não, é obrigatório. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer a sedimentação também. Sempre fizemos, né? Nos outros semestres nós fizemos a sedimentação. Fizemos tanto o peneiramento quanto a sedimentação. Então é obrigatório. Isso que eu ia perguntar, porque senão eu ia perguntar sobre algum caso prático onde a gente utilizaria essa sedimentação. Não, é para granulometria mesmo. É para você fazer aquela curva granulométrica. É para curva? É para curva, para montar a curva. Tá bom.
Eram Beleza? essas as minhas dúvidas. Tranquilo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lauane, Manuel, Nicole, Kilson, Rogério, Samuel, Tereza, Tiago, Vinícius, Wesley, Anderson, Célio, Diogo. Mais gente aqui para baixo? Não, professor, obrigado. Então, por hoje é só. Não, professor, obrigado. Tá tranquilo, professor. Alguém tem abraço. Tá tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, fiquem com Deus aí. Amém, professor. Um abraço. Um abraço para vocês aí. Valeu, professor. Abraço, até mais. Ô, professor. Alô, professor. Falou, Até mais. professor. Até mais. Falou, até mais. Um abraço aí. Tchau, professor. Boa noite. Professor. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, hein? Obrigado. Valeu.